Olá pessoal, vamos continuar aqui a leitura do nosso livro Superação de Augusto Cury, né? São 10 capítulos aí. E bem-vindos e bem-vindas então ao nosso 9º capítulo. Para você que chegou de paraquedas aqui, eu tô lendo esse livro que tem 10 capítulos. Agora nós vamos ler o 9º capítulo. Não necessariamente ele tem uma ordem assim cronológica, então você pode vir a estar assistindo o título que te chamar a atenção, se você quiser ver os outros capítulos, mas aqui é uma literatura envolvendo superando a dependência, insegurança e outras questões também que envolvem tanto o emocional quanto o psicológico, tá bem? E aí a playlist completa, o link tá aqui na descrição, tá bem? Bem em cima aqui tá na descrição, bem no comecinho tá a playlist completa para você assistir os outros se você quiser, tá bom? Os vídeos eles são curtos, então não vai tirar muito do seu tempo e você vai adquirir aí conhecimento maravilhoso aí desse autor, tá bem? Então hoje o capítulo 9, gente. E aí para quem é novo aqui, já convido a se inscrever no canal. Me chamo Nádia, para quem não me conhece, dá uma olhadinha nos outros conteúdos aqui do canal. Leitura de tarô e oráculos, sessão de cura arcturiana fraterna todo mês e muito mais. Então, vamos lá? Capítulo 9, o exemplo do mestre dos mestres. Vamos lá então. Uma das melhores estratégias para entender a aplicação dessas leis no dia a dia é compreender de que forma os maiores pensadores da história, como Moisés, Buda, Maomé, Confúcio, Sócrates, Platão, Freud e Einstein, conseguiram influenciar a sociedade e brilhar na própria mente. No entanto, usei como exemplo o homem que dividiu a história, Jesus, me baseando em suas 4 biografias, também conhecidas como evangelhos. O resultado dessa pesquisa psicológica, sociológica, pedagógica e filosófica, e portanto não religiosa, foi surpreendente. Fiquei profundamente encantado com a personalidade de Jesus, que é o mestre dos mestres. Suas reações fogem aos limites da nossa imaginação. Chocam as ciências e abalam os alicerces de qualquer ateu. Convenci-me, não pela paleografia ou pela arqueologia, mas através das ciências humanas, de que nenhum autor poderia construir um personagem com as características dele. Ele tinha todos os motivos para ter ansiedade, depressão, fobias, pois vivenciou uma avalanche de estímulos estressantes desde a infância, mas atingiu o ápice da saúde emocional, da generosidade, da resiliência e da habilidade de trabalhar perdas e frustrações. Era capaz de gerenciar os próprios pensamentos e proteger a própria emoção nos focos de tensão mais dramáticos, fazendo poesia enquanto o mundo desabava sobre ele. Ele era capaz de dar tudo o que tinha aos que pouco tinham. Dava a uma prostituta o status de rainha e a um discriminado leproso o status de príncipe. Se naquele tempo encontrasse um dependente de drogas ou um criminoso nas ruas, certamente lhe estenderia a mão como lhe daria o status de um dileto amigo. Eu fui um dos maiores ateus que pisaram na Terra, mas a partir dessa análise deixei de acreditar que a busca por Deus era fruto de um cérebro apequenado e passei a considerá-lo um ato inteligentíssimo de uma mente que procura os segredos da existência. Deixei de ser ateu, embora respeite todos os ateus. Tenho amigos em todas as religiões, católicos, protestantes, judeus, islamitas, budistas, ateus, mas não defendo nenhuma religião. Eu passei a ser uma pessoa sem fronteiras. O mestre dos mestres ensinou aos seus alunos a necessidade fundamental de ser autor da própria existência no sentido mais pleno. Compreendeu como nenhum outro pensador da história a excelência da vida. Cada pessoa, independentemente dos seus erros, era para ele uma joia única no palco da vida. Nós desistimos de quem nos decepciona. Para ele, porém, ninguém era incorrigível. Todos teriam tantas chances quantas forem necessárias. Até seu traidor e seus carrascos foram tratados com uma gentileza ímpar.
Mesmo sendo frustrado pelas pessoas, Jesus jamais desistiu delas. Ele acreditava que valia a pena investir em cada ser humano, ainda que a sociedade quisesse eliminá-lo como lixo social. Em sua época, as prostitutas eram levadas à praça pública para serem mortas. As vestes de cima eram rasgadas, os seios ficavam à mostra, sob clamores de compaixão inaudíveis. Eram apedrejadas. A cena era chocante. Como sempre na história, em particular nos dias atuais, a violência atraía grande audiência. Gemidos de dor, feridas, hematomas e hemorragias compunham a melodia angustiante dessa pena capital. A sociedade concorria para ver o episódio. Tentar defender prostitutas era loucura, era inscrever-se para sofrer o mesmo pesadelo. Entretanto, para nossa surpresa, Jesus tinha a coragem e o desprendimento de correr o risco de morrer por elas, mesmo que não as conhecesse. O mestre da vida conseguia encontrar ouro escondido na lama. Muitas vezes não protegemos nem a quem amamos. Alguns pais não querem ver a dor dos filhos estampada em seus olhos. Só vão perceber que eles estão doentes quando entram em crise. Alguns professores não conseguem perceber que por trás da agressividade dos seus filhos, dos seus alunos, existe o grito de uma criança pedindo ajuda. Alguns juízes julgam os réus sem levar em consideração o sofrimento que motivou a ação. A justiça deve ser cega para ser justa, mas jamais deveria deixar de ter coração. O território da emoção do homem Jesus era diferente. Era irrigado com uma ternura e uma capacidade de compreensão admiráveis. O amor o controlava e o tornava líder de si mesmo. Ele mostrava não apenas uma sensibilidade fenomenal para compreender a dor e os sentimentos ocultos dos outros, mas também uma sólida habilidade para ser autor da própria história nos focos de tensão. Vejamos uma passagem complexa e interessante da sua vida. Milhares de judeus eram lúcidos e sensíveis. Eles admiravam e respeitavam profundamente o homem Jesus. Mas havia um grupo de líderes, os fariseus, que o odiavam. Tinham aversão ao seu comportamento afetivo e à sua tolerância. Como Jesus era socialmente admirado, eles precisavam ter um forte motivo para condená-lo sem causar uma revolta social. Depois de maquinar, prepararam uma armadilha psíquica quase insolúvel. Certa vez uma mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. Os fariseus arrastaram-na para um lugar aberto onde o mestre dos mestres lecionava uma grande multidão. Interromperam abruptamente a sua aula, colocaram a mulher toda esfolada no centro do local ao ar livre. Sob os olhares espantados dos presentes, eles proclamaram de modo antissonante que ela fora pega em adultério e, segundo a lei, teria que morrer. Sutilmente olharam para Jesus e lhe fizeram uma pergunta fatídica. Qual seria o seu veredito? Nunca haviam pedido para Jesus decidir qualquer questão, mas fizeram essa pergunta para incitar a multidão contra ele e para que assim ele fosse apedrejado junto com ela. Sabiam que ele discursava sobre a compaixão e o perdão como nenhum poeta jamais fizera. Se o mestre se colocasse ao lado dela, teriam como justificar a sua morte. Se condenasse a mulher, iria contra si mesmo, contra a fonte do amor sobre a qual discursava. A multidão ficou paralisada. O que você faria se estivesse sob a mira de um revólver? O que pensaria se estivesse em seus últimos segundos de vida? Ou então, que atitude tomaria se fosse despedido subitamente? Que reação teria se alguém a quem você ama muito lhe causasse a maior decepção da sua vida? Que comportamento teria se tudo o que você mais valoriza estivesse por um fio e corresse o risco de ser perdido? Frequentemente reagimos sem qualquer lucidez nos momentos de tensão. Dizemos coisas absurdas, incoerentes, ferimos pessoas e nos ferimos. O medo, a raiva, a ansiedade nos impelem a reagir sem pensar. Os instintos controlam nossa inteligência. Se perguntassem aos alunos do mestre, eles provavelmente teriam atirado pedras na mulher adúltera. Quantas pedras você atirou e em quem atirou?
O mestre dos mestres da qualidade de vida ficou sob o fio da navalha. O drama da morte o rondava, e o que era pior, poderia destruir todo o seu projeto de vida. Os seus opositores estavam completamente dominados pela raiva. A qualquer momento as pedras seriam atiradas, as cenas de terror se iniciariam. Foi nesse clima irracional que Jesus foi cobrado para dar uma resposta. Todos estavam impacientes, agitados, esperando suas palavras, mas a resposta não veio. Ele não agiu, guiado pelo fenômeno bateu-levou. Ele usou a ferramenta do silêncio. E sabe que, não sei se vocês já viram, para quem viu aí o filme, os filmes, né, que conta essa história de Jesus, e tem essa parte, ele começa a fazer um desenho com o dedo no chão. Vocês já assistiram? Onde tem essa parte que ele pega, ele se agacha e ele começa como que um desenho no chão. E as pessoas ficam tipo, o que ele está fazendo? Por que ele não responde? Aí sabe o que ele estava fazendo na verdade? Ele estava fazendo uma geometria sagrada, que estava trabalhando um campo energético ali para o que ele falasse, as pessoas elas não reagissem. Então, ele usou a ferramenta do silêncio. Ele nos deu uma grande lição. Revelou que num clima em que ninguém pensa, a melhor resposta é não dar a resposta. É procurar a sabedoria do silêncio. Você usa a ferramenta do silêncio quando você é pressionado? Cometemos nossos maiores erros nos primeiros 30 segundos após sermos tomados pelo estresse. Aí é que é a parte do nosso cérebro reptiliano, né? Nunca se esqueça disso. Seus maiores erros não foram cometidos enquanto você navegava nas calmas águas da emoção, mas enquanto atravessava os vales da ansiedade. É nesses momentos que dizemos palavras que nunca deveriam ser ditas. Jesus se voltou para dentro, dominou sua atenção, preservou-se do medo, abriu as janelas da memória e resgatou a liderança do eu. Executou todos esses mecanismos psíquicos sob a aura do silêncio. Foi autor da própria história no momento em que qualquer psiquiatra seria vítima. Pelo fato de ter resgatado a liderança do eu, teve uma atitude inesperada naquele clima aterrorizante. Começou a escrever, ou desenhar na areia. Era de se esperar tudo, menos esse comportamento. Seus opositores ficaram perplexos. Somente alguém que é líder de si mesmo é capaz de ter controle muscular e serenidade para escrever, ou desenhar, no caso que foi, né? No momento em que estão querendo assinar sua sentença de morte. Somente alguém que sabe ter autodomínio e fazer escolhas é capaz de encontrar um lugar de descanso no centro de uma guerra. Ele era livre para escrever ideias em situações em que só seria possível entrar em pânico, gritar, fugir, e seus gestos fascinantes e serenos deixam abismada a psicologia. Ninguém sabe o que ele escreveu. Já foi revelado aí que foi uma geometria sagrada. Mas devem ter sido frases de grande conteúdo. Na verdade, sim, uma geometria sagrada, ele contém uma informação nela, né? Assim como os crop circles, né? Que são trazidos aí, né, nas plantações do planeta, que na verdade são pacotes de informações aqui pra gente, né? Claro que tudo muito sutil, né? Talvez tenha escrito algo que demonstrasse a intolerância humana, a facilidade que temos em julgar os outros e a incapacidade que temos de encontrar um tesouro por trás da cortina dos erros. Talvez tenha escrito que o perdão é um atributo dos fortes, a condenação um hábito dos fracos. Então, seja o que aquela geometria que ele desenhou ali no chão representou, fez com que não fosse apedrejado. Qual é a frase que ele falou? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí foi que, com certeza, alguma geometria que ativou ali na consciência de cada um a lucidez de que todos eles ali já pecaram em alguma coisa. Então eles não iam ter o direito nenhum de poder apedrejar, porque todos eles ali estavam corrompidos também, né? E é isso, gente. Esse foi então o capítulo 9.
Espero que vocês tenham gostado e realmente vale muito a pena, gente, a gente tá buscando, né? Tem um livro muito bom que agora eu não lembro, o Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Tá? Tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Então, se vocês quiserem, procurem. Tá? Esse livro é fantástico, agora minha mãe tá lendo e vale a pena, tá bom, gente? Então, é esse que eu tenho para vocês hoje. E o próximo e último capítulo, que é o capítulo 10, Dois Grandes Compromissos. Então, até a próxima. Deixa seu like como forma de contribuição. Gratidão se quiser deixar seu comentário. Sua inscrição também aqui. E depois que acabar esse aqui, vamos ver um outro aí para nós trazermos aqui mais conteúdos interessantes aí para vocês, construtivos, transformadores também. Beijo no coração e até a próxima.